meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O aparecimento de lascas e arranhões e um problema eterno dos proprietários de automóveis. Considere como remover lascas na carroceria do carro. Afinal de contas, ignorar esse problema na maioria dos casos leva à corrosão. Depois de ler este artigo, você será capaz de eliminar lascas com suas próprias mãos e também entenderá como reparar danos na pintura. Durante a pintura na oficina de pintura. Repara o local ou repintura da peça. Na maioria das vezes, o capo sofre com lascas de tinta, pois é a pintura do capo que encontra as pedras que voam em direção ao carro. Portanto, com um grande número de lascas, vale a pena pensar em uma repintura completa da peça. Aumenta a necessidade de pintura ou aparecimento de corrosão nos locais onde a tinta descasca. Mesmo a maior lasca geralmente não tem mais de 2 a 3 milímetros de diâmetro, portanto, e muito difícil remover completamente os centros de ferrugem. A tinta queima com o tempo, mudando sua cor. Portanto, mesmo após o reparo com o uso de kits de fábrica para retocar danos menores, o lascamento pode ser detectado visualmente, embora com dificuldade. O que dizer dos kits universais, quando é possível acertar a cor do carro com uma correspondência grande e uma cor de carro simples? Em todo caso, é necessário prestar atenção aos danos à pintura. A eliminação imediata da área nua permitirá que você proteja o metal contra a ferrugem. Vamos começar com os métodos de remoção da pintura lascada do carro com suas próprias mãos. Kit de reparo de fábrica. Muitos fabricantes de automóveis produzem kits projetados para danos na pintura inferior. Você obtém materiais de qualidade muito boa, mesmo que não sejam de fábrica. A principal vantagem é a probabilidade de uma correspondência exata das tonalidades. A tinta pode ser selecionada pelo código VAN do carro. Quanto mais novo for o modelo, melhor. Esses kits são produzidos principalmente para códigos de tinta que são usados atualmente na linha de montagem de carros novos. E é possível escolher até mesmo cores complexas, como madreperola. O kit contém, em pigmento, a camada de base da tinta que cria a base da cor. Nacre, um enchimento que dá cor um tom de jogo. E aplicado após a camada de base, ou seja, o pigmento, ter secado. Laca, a camada protetora final da pintura. Para o tipo regular de tinta, o kit contém um verniz e uma camada de base de tinta. Kits universais. Em segundo lugar em termos de qualidade estão os kits unificados para aplicação com suas próprias mãos. Além dos componentes acima, esses kits podem incluir desengordurante, lencos para desengordurar e remover o excesso de tinta, primer. Que é usado como substrato para a camada de base da tinta. Além dos conjuntos razoavelmente econômicos, existem no mercado marcas mundialmente famosas, cujo custo às vezes chega a 3.000 €. Por exemplo, o conjunto máximo Dr. Colorship inclui, em camada base de tinta, que selecionada de acordo com o código de seu carro, Select, escova, luvas protetoras de látex, um pano branco para remover o excesso de tinta, pano de microfibra, instruções de reparo, raspador de poliuretano, usado para áreas densamente pontilhadas com lascas. Há também conjuntos mais modestos, pois o kit acima pode ser usado como serviço em um posto de gasolina. Tecnologia de aplicação. Para remover lascas do carro com a ajuda desse conjunto, você precisa lavar bem a superfície. Usando uma agulha, remover os contaminantes das paredes da pintura dentro do chip. Desengordurar a superfície. Usar um pincel para aplicar a tinta. A tinta encolher à medida que secar, portanto, deverá haver um leve acúmulo na área lascada. Aguarde até que a tinta esteja completamente seca. Depois de mergulhar o pano na solução Select, remova o excesso de tinta. A microfibra é destinada ao polimento final da superfície. Para dar brilho, você pode usar polidores manuais para polimento de carros e ceras. Escovas, lápis. Usar frascos com pincel ou lápis é a maneira mais econômica de remover lascas da lataria do carro com suas próprias mãos. Dentro dessas composições há tinta acrílica. Em termos bem simples, a composição acrílica é uma tinta de base misturada com verniz.
As opções de tinta mais básicas geralmente estão disponíveis para escolha, de modo que o lascamento será perceptível após o tratamento. Além disso, os pincéis geralmente são muito grossos, o que dificulta a remoção de lascas minúsculas. Apesar do preço modesto, que não dá margem a ilusões sobre a qualidade do material, com sua principal tarefa, a proteção contra corrosão, essas composições são capazes de lidar com isso. Ao comprar um lápis para remover lascas e arranhões, certifique-se de especificar se a composição e de pigmento. Pode ser que lhe vendam um lápis de cera, que só consegue esconder pequenos arranhões até a primeira lavagem. Lutando pela qualidade. Apesar do fato de que reparar danos na carroceria com suas próprias mãos não é comparável a uma pintura qualificada do carro, e possível oferecer um certo nível de qualidade. Para fazer isso, você precisa lavar bem a área do reparo. Usando uma agulha, limpe a parte interna da lasca. Antes de remover as lascas, certifique-se de desengordurar a superfície. Aplique um primer, se estiver disponível no kit de reparo que você comprou, ou uma camada de base de tinta. Se a lasca for muito pequena, você pode usar um palito de dente ou um fósforo para aplicar o pigmento, o primeiro e o verniz. Isso deixará menos marcas de reparo na carroceria. Após a secagem, molhe uma toalha de papel em álcool e remova o excesso de tinta. Você também pode usar cotonetes para remover a maquiagem. Use um cartão de plástico para manter o material fora da cavidade da lasca. Espalhe o cotonete. Enrole a borda do cartão em torno do lado menos felpudo do cotonete e passe-o sobre a superfície da área de reparo do carro. Quando o pigmento estiver completamente seco, o verniz poderá ser aplicado. O material reduz de volume à medida que seca, portanto, deve ser aplicado sempre com uma pequena reserva. O excesso de verniz pode ser removido com um pano de esmeril P2000 com uma pequena barra dura. Após o tratamento, a área lascada ficará com uma superfície fosca, que pode ser facilmente removida com o polimento convencional do carro. Para garantir a adesão adequada dos materiais, é recomendável trabalhar em uma temperatura de pelo menos mais 15 graus. Se necessário, as partes reparadas do carro podem ser levemente aquecidas com um secador de cabelo. Se houver formação de corrosão no lugar do metal descoberto, tente remover todos os focos o máximo possível. No reparo local da pintura lascada de um carro, é bastante difícil eliminar a ferrugem. Talvez a única opção possível seja o uso de uma máquina de gravação e uma pedra de amolar afiada. Trabalho de profissionais. Na oficina de pintura, o reparo de lascas no carro consiste em um número muito maior de manipulações. Somente o trabalho qualificado do pintor garante a proteção contra a corrosão e a aparência estética do carro. Vamos considerar brevemente como remover as lascas do carro por um profissional. Lavagem do carro, desengorduramento da área de reparo. Lixamento da área de reparo. Remoção mecânica da ferrugem e, em seguida, isolamento químico dos centros de corrosão. Aplicação de massa nas áreas de reentrâncias da superfície. Acabamento da massa, preparando a área de reparo para o primer. Aplicação de primer, lixamento do primer. Pintura. Polimento, a se necessário. Em conclusão, remover lascas na lataria do carro pode ser um processo simples se você seguir as etapas corretas. Lembre-se de preparar bem a superfície, utilizar os produtos adequados e ter paciência durante a aplicação. Com as técnicas certas, você pode restaurar a aparência do seu veículo e prolongar sua vida útil. Não hesite em buscar ajuda profissional se necessário, mas com dedicação, você pode fazer isso por conta própria. Cuide do seu carro e mantenha-o sempre em ótimo estado.